Oi gente, tudo bom? Essa é a nossa live do dia 3 de setembro. A gente recebeu a Roberta Ávila, pedagoga, para falar sobre as festas na escola pela ótica desses profissionais. Então se inscrevam no canal, deixem um like, comentem aqui o que vocês acharam do vídeo. Muito obrigada! Então, gente, vamos começar aqui. A nossa conversa hoje é sobre festa na escola. E a gente trouxe uma pedagoga aqui para conversar com a gente, a Roberta Ávila. Ela trabalha na Escola Arte Carinha, pedagoga lá, e vai conversar um pouco com a gente hoje, contar na visão dos pedagogos e professores como que funcionam as festas na escola. Então, Roberta, como é que é esse momento? Como é que é para as crianças a comemoração da escola, com os amiguinhos? Como é que é a expectativa? Como é que funciona tudo isso? Bom, a gente sabe que aniversário para criança é uma expectativa muito grande, né? Eles ficam, às vezes, meses e meses esperando pelo aniversário. Então, o que a gente orienta a família, geralmente? Que a criança faça parte dessa organização toda, né? Que ela escolha tema, que ela saiba o que vai ter no aniversário, que ela participe com a família da organização disso e que ela vá vivenciando na escola isso com os colegas. Então, é importante que a família esteja muito alinhada com a escola e faça essas combinações todas, que saiba da rotina como é que vai ser, o tempo que dura. Lá na escola, por exemplo, a gente orienta que as festas tenham entre 1 hora e 1h30. Porque mais do que isso, para uma festa dentro da escola, a gente acredita que interfere demais na rotina das crianças. E a rotina na escola é uma situação que é muito importante. Então, se foge muito disso, as crianças já começam a ficar mais desorientadas. Então, o que a gente combina com as famílias? Que seja cumprido esse tempo e que daí as crianças conseguem participar bem dentro da rotina que a professora estabelece. Mas eu acho que o primordial antes para a organização dessa festa é que a criança faça parte disso. Que ela saiba o que vai ter, que ela escolha o tema, que ela esteja associada ali na questão dos convites. Hoje em dia é muito mais digital isso acontece, né? Antes eles participavam desenhando, escrevendo nome, mas que a criança esteja junto no envio disso tudo, que ela faça parte. Porque as agendas eram físicas, as agendas hoje eram são físicas, digitais, hoje né? elas são digitais. Na escola do meu filho ainda é física e ainda vai o convite na agenda. Então é importante assim que a criança faça essa entrega pro colega, por mais que vá na agenda, que se faça uma roda, que a criança entregue pro amigo, daí então a professora coloque na agenda, ou enfim. No caso das agendas digitais, é importante que a criança esteja junto quando a mãe vai enviar para a escola, por exemplo, ou enfim, que no dia que as crianças vão receber aquele convite, mesmo que seja digital, que a criança saiba que ela vai estar enviando para os colegas naquele dia, que as famílias vão estar recebendo, que isso seja combinado e falado na escola. E mesmo hoje em dia, tendo agenda digital, nada impede de levar um convitezinho e entregar para os colegas. Levar um convite, daqui a pouco um desenho com o nome do colega, com a data, para os que já são mais velhos, que formalizando e tornando mais concreto, porque para as crianças as coisas são muito concretas, né? Claro. Por mais que a gente esteja adaptado a esse mundo mais digital, as crianças ainda são muito concretas. Então, de repente, como a Patrícia falou, assim, um desenho, alguma coisa que simbolize seja mais concreto para Até para os colegas também já saberem o tema, né? Gerar um assunto entre eles, daquele tema, daquela festa. Exatamente. Isso é trabalhado pelas professoras, a gente trabalha muito o calendário, né? O que vai acontecer em determinados dias. Então ali, através dessa situação concreta, a prof trabalha no calendário com eles, quantos dias faltam. A gente trabalha muito na rotina visual da criança. Então, por exemplo, terça-feira, que é dia de educação física, vamos dar exemplo, depois quarta, quinta, depois da educação física é o aniversário do colega. Então situa as crianças no tempo. Lá na escola eu sei que tem um dia fixo, as festas só podem ocorrer nas sextas-feiras. Isso também é importante para essa rotina, né? Exatamente, porque as crianças sabem que naquele dia eles não têm uma outra atividade que eles vão perder ou que vai atrapalhar na rotina deles, porque sexta-feira é o dia dos aniversários. Então isso orienta bem eles nessa questão, eles sabem que os aniversários são na sexta-feira. E não sai. Convites pra mim tem que ser de papel, digital não gosto muito. Principalmente pra crianças, né? As crianças pegar o papelzinho na mão. A fase agora, pelo menos o meu filho está começando a alfabetização, então ele já consegue ler, então é todo um envolvimento que gera. A expectativa é grande também, né? De escrever, de entregar o convite. Então essa ideia, além da questão digital, do WhatsApp, que as famílias às vezes por praticidade já enviam no grupo, de ter essa questão que a criança participe efetivamente desse momento. E como é que é para vocês a questão da decoração?
que vocês permitem, o que não permitem, de brinquedos de fora também? Como é que vocês veem? Bem, assim, a gente não tem um espaço na escola que seja somente para os aniversários, né? Então, os nossos espaços são adaptados naquele dia para receber o aniversário da criança. Então, o que a gente orienta as famílias? Para que não tenham muitas coisas, né? Que a situação que vai ser organizada consiga contemplar a mesa que tem na sala e algum material que seja colocado na parede, mas que não seja muita coisa para não interferir naquela apresentação de sala que já existe, das atividades. Um relato que a gente tem na maioria das mães. Que é porque permitido assim, a mesinha a e pouca mesa coisa e pouca a mais. coisa, porque assim, aquele espaço, além do aniversário que está sendo recebido naquele dia, é o espaço de aprendizagem das crianças. Então a gente não pode desconstruir um espaço que está pronto para eles, para construir para o aniversário. Então tem que ser realmente uma coisa um pouco mais breve nessa questão de decoração também. É nesse sentido que a gente oferece sempre aqui a decoração para montar a mesa do lanche, Exato, porque perfeito. é o que eles mais aproveitam nesse dia. Claro que existem diversas escolas, diversas regras diferentes. A gente já vendeu caixas grandes para quem vai fazer festa na escola. Algumas escolas permitem, mas em geral, pelos relatos que a gente recebe Sim. aqui, são as mesinhas do lanche. Algumas não permitem nem a bandeirola, porque não deixam colar nada na Colocar parede. na parede. Algumas não permitem o balão, algumas permitem o balão. Então vai de escola para escola. Sim, e tem que ser prático, né? Porque aquilo que eu falei no início, a rotina das crianças é muito bem estabelecida na escola. Então tem que ser uma coisa, uma organização que não dê uma demanda de tempo muito grande. Pra professora montar essa festa, né? Exatamente, tem que ser, porque a professora tem que estar com as crianças e tem que estar organizando isso. Então tem que ser uma situação prática na organização. Rápida. E rápida, exatamente. E a participação dos pais? Como é que vocês fazem isso? Os pais participam, não participam? Pais, além de pais, avós podem? Como é que funciona essa regra? Então, essa regra é bem polêmica, né? Porque as famílias ficam chateadas. Mas o que a gente acredita? Que a festa de aniversário na escola é um momento que a criança precisa vivenciar com os seus colegas, com a sua professora, porque ali é aquele ambiente da criança, né? É o desenvolvimento social, o segundo desenvolvimento social da criança, porque o primeiro é a família e o segundo é na sua escola com seus amigos. Então a gente acredita que é importante que eles estejam com os seus amigos e com a professora, enfim, com a equipe escolar. Então a gente tem uma regra na escola que para as crianças de 1 a 3 anos as famílias ainda participam, porque a gente sabe que de 1 a 3 anos é muito importante, as famílias ainda levam muito em consideração essa participação. E quando tu fala famílias, é pai e mãe? Pai, e avó, pai, a mãe e mais 2 convidados. Porque muita gente também numa sala de aula com crianças de 1 a 3 anos mexe demais na rotina deles. Daí Sim. a festa vira Sim. uma função que foge um pouco do que a gente acredita que é o ideal. Então a gente considera que pai e mãe mais 2 convidados, com uma combinação que dependendo de como a situação está indo no aniversário, a gente pede para as pessoas diminuírem o tempo de festa. E de crianças de 3 a 6 anos, a participação é somente das crianças e da professora. Daí as E famílias os não pais interferem. nem montam a festa ou eles podem A família fazer a pode montagem? fazer a montagem como ela gostaria que fosse, então a gente libera a sala ou o espaço 1 hora antes, a família vai lá, monta e depois as crianças aproveitam com a equipe, com os seus E a amigos. questão de brincadeiras e brinquedos é feito pela escola ou os pais podem levar, terceirizar a recreação, terceirizar... Sim, isso fica bem a serviço. critério da família. Assim, algumas famílias optam pela comemoração ser somente com os colegas e com a professora e seguir a rotina normal de brincadeiras no pátio e de combinações com a professora. E outras famílias optam por levar uma recreacionista, um E brinquedo. como é que vocês veem isso? O que vocês acham que as crianças aproveitam mais? É uma recreação ou eles entre si brincando com o que está sendo oferecido na festa? Isso depende muito, é muito relativo. Para as crianças maiores, eu acredito que o aniversário já tem essa expectativa daquele brinquedo, né? As crianças gostam muito desses brinquedos infláveis, das camas elásticas. Então eu acho que isso gera uma expectativa para as crianças maiores. Para os menores, ali de 1 a 3 anos, eu acredito que não tem tanta importância ainda, que para eles é mais aquele momento do parabéns, da roda, do beijo, do abraço, do presente, da comemoração. Eu acho que isso é mais importante para os menores. Para os maiores, a expectativa do brinquedo e de ter alguém daqui a pouco fazendo aqueles balões, aquelas tatuagens, já é um pouco mais o que eles esperam. A gente tem uma pergunta aqui, se a gente tem dicas de comidinhas que podem ser colocadas nos kits. Quem perguntou foi a Papel, Arte e Amor. Então, gente, as dicas de comidinhas a gente
indica que vocês conversem com as escolas. Exatamente. Porque eu sei que na escola onde a Roberta trabalha, que por acaso não, Por né? acaso. É a escola onde meu filho estuda, existe uma lista de alimentos permitidos para cada faixa etária. Sim, que é feito pela Não sei se é nutricionista. bem permitidos a palavra, mas que é sugerido. Orientado. Que seja cumprido. Então, acho que cada escola tem a sua regra, Roberto. Pode falar Exatamente. melhor que eu sobre. Exatamente. É importante que as famílias sempre contatem com a escola para falar sobre isso, porque ou uma nutricionista ou alguém indicado para falar o que é melhor para cada faixa etária, as quantidades. Então é sempre importante contatar a escola para Outra fazer coisa importante todas essas combinações. são as quantidades, né, gente? As crianças, hoje em dia, a gente acha que eles comem pouco, eles comem muito, não pode faltar comida. Outra questão sobre as comidinhas importantes, aí eu falo na minha visão de mãe, de criança que tem restrições alimentares, é importante vocês se preocuparem se na sala do filho de vocês existe alguma criança com essas restrições, para que eles não fiquem sem opção nenhuma. Sempre bom conversar com a professora na hora de organizar a festa, para saber se tem questões alérgicas, quais as opções, conversar com a mãe da criança para ela dar sugestões. Né? Porque o aniversário é um momento de integrar, né? Então a gente tem que ter cuidado com essa situação toda, porque nenhuma criança se sinta desfavorecida, exatamente né? desfavorecida. Acho que é bem importante isso. E as quantidades, como a gente estava falando. Isso. Outra questão é sobre sucos e refrigerantes. Eu sei que tem muita criança pequena que já toma refrigerante, mas até onde eu sei as escolas não permitem. Então, presta atenção no suco que eles indicam, que algumas nem permitem. Na escola, a Leide SF mandou pra gente, gostou do tema da nossa live e falou que na escola do filho dela é proibido refrigerantes e docinhos. Então, por isso que é importante consultar a escola. A gente recebe muita pergunta às vezes, tipo, o que tu me sugere colocar na caixinha? Depende. Tem aquele cardápio básico, né? Cachorrinho quente, pão de queijo, docinho. E tem escola que não permite embutido. Mas tem escola que não permite a salsicha, não permite o docinho. Então, realmente, o cardápio é uma questão muito pessoal. Tem que ficar alinhada com a escola. Tem que ser alinhado com a escola e com os coleguinhas, né? Tem que ser uma coisa que agrade todo mundo. Então, eu acho que além de pensar em tema, envolver a criança, muito importante pensar no que vocês vão servir na escola e cumprir as regras que a escola impõe, porque essa é a alimentação que é servida para o filho de vocês de janeiro a janeiro. Então, naquele dia tem que ser respeitado o que a escola acredita, afinal é o que vocês acreditam pelo filho de vocês estar lá. Exatamente. Então, no meu ponto de vista, tem que ter essa conversa, tem que a questão seguir da essas alimentação é regras. bem séria. A gente tinha recebido uma pergunta sobre o que tipo de decoração que é mais adequado, mas eu acho que a gente já falou um pouco, né, sobre isso. Eu acho que sim, sobre as Da quantidades, né, a mesa. interferência na sala. Alguma coisa prática pra montagem, pra não interferir com as No professoras. no caso da escola que a gente está relatando aqui, os pais podem montar, mas tem muitas escolas que os pais não podem nem montar. Na fica escola, tudo a cargo da na escola do meu professora. filho, por exemplo, eu só vi a festa dele por fotos. Eu entreguei Exato. tudo lá, prontinho, os kits que a gente costuma fazer aqui, né? Foi feito por nós, obviamente. E as professoras montaram e me mandaram fotos. Então eu não participei da montagem, não participei da festa, mas eu tive um retorno muito positivo do meu filho. Sim, assim, importante que o relato seja dele. Né? Ele gostou muito, eles se divertem muito, a gente consegue ver pelas fotos que depois a escola nos passa, que é um momento realmente de diversão deles, né? E no ano passado eu montei também a festa do meu filho, aí a gente pôde montar. E ele participou dessa montagem, nos isso é ajudou super a importante, organizar a mesa, a dispor os pratinhos. Então é bem legal, é aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Que resgata a essência da festa, onde todo mundo participa. Onde a criança consegue participar, exato, né? onde a Onde criança ela tá organizando se vê a na festa dela. Exato. E com relação aos presentes, tem rodinha de presente? Tu acha positiva essa rodinha? Tu acha que seria melhor se as crianças abrissem os presentes em casa? Então, lá na escola a gente faz, as crianças levam um presente, existe uma roda, que a gente chama de roda de presentes, mas a gente sabe que acontece, algumas famílias esquecem naquele dia. Eu já esqueci. Que levam em outro momento ou que optam por dar um cartão, alguma coisa assim. O que a gente faz e trabalha e as professoras precisam estar preparadas?
para que aquela roda seja mais do que uma roda de presentes. É o momento que cada criança vai se levantar, vai comemorar com aquele colega, vai dar um beijo, um abraço, e o presente passa a não ser a questão mais significativa. Trabalhar com naturalidade com o esquecimento, porque a gente sabe que acontece, né? Acontece, não deveria, mas acontece. É, mas acontece. Então, trabalhar de maneira natural e não fazer com que o presente seja o mais importante. Apesar de que a gente sabe que para as crianças é uma expectativa muito grande. Eles esperam pelo presente e a criança que não levou também espera entregar o presente. Mas a gente tem que trabalhar da maneira mais natural, porque tudo é aprendizado e a gente precisa aprender com a frustração, né? Exatamente. Não vai entregar naquele momento, a mãe vai levar em outro e vai, enfim. Tem que trabalhar da maneira mais natural possível. E voltando no convite, né? O convite já é o primeiro passo para a escolha do presente. O meu filho, pelo menos, relaciona sempre. Geralmente escolhe com a temática. Um presente relacionado ao tema da festa, né? Porque quando eu lembro, que eu procuro lembrar na maioria das vezes, eu levo ele junto pra comprar esse presente, pra ele escolher, pra ele saber o que ele tá entregando pro coleguinha. E normalmente ele relaciona o presente ao tema da festa. Que até facilita um pouco a vida, né, das mães na hora de comprar esse presente. Essa questão do presente, já que a gente falou tanto na participação das crianças em todo o envolvimento da festa, o convidado também participar disso, sair para comprar o presente junto, escolher, porque ninguém melhor para escolher um presente pro amigo do que o próprio amigo, né? O próprio amigo que conhece, que sabe que ele gosta. Porque às vezes a gente ali na praticidade já passa em algum lugar, já compra, mas a criança tem que fazer parte disso, né? Então, ela vai entregar com muito mais carinho se ela fez parte dessa entrega, se ela escolheu, né? E como é que tu vê, Rô, as crianças, por exemplo, que naquele ano não comemoraram na escola e comemoram fora? Tu nota que eles sentem falta daquela festa com os amigos na escola? Eu acho que sim. Eu acho que a festa na escola faz toda a diferença. Por mais que a família vá fazer uma outra festa, que tenha, eventualmente até convide os mesmos colegas, mas eles aguardam muito a festa na escola. Porque por mais que ele não faça, os outros todos fizeram, ou a maioria. E eles contam muito isso, né? Então, o Joãozinho já fez, não sei, agora chega a minha vez de fazer e eu não faço. Parece que fica uma lacuna do que eles esperam. Então, assim, mesmo que seja só um parabéns, que seja mas só... Mas aí a gente vai fazer os pais levarem 2 presentes? Não, daí se tem uma festa fora, o que se combina nesse dia, então? Ninguém leva presente. Na escola? Faça um cartão coletivo e a gente entrega pro amigo. É uma boa ideia, gente. Ótimo. Pra quem quer fazer 2 festas e não quer dar esse gasto pro convidado duas vezes. Exatamente, um desenho legal, alguma coisa assim, porque o mais importante a gente sabe que não é o presente. Mas faz um desenho, alguma coisa coletiva, o grupo mesmo pode criar com a professora, mas só pra ter aquela comemoração ali. E foi o primeiro ano que eu resolvi não fazer festa e fiz uma viagem com ele. Expliquei que aquela viagem era o aniversário, era a comemoração, que a gente tava indo. Ele não entendeu. Ele gostou muito da viagem, a gente aproveitou muito a viagem, ele gravou muito, ele fala bastante da viagem, mas ficou a lacuna da festa. Ficou a lacuna do aniversário, porque eu acabei não fazendo nem na escola, nem fora da escola, eu realmente optei só pela viagem. E eu senti que realmente ficou pra ele essa lacuna. Então eu acho que até uma determinada idade tem que ter alguma coisa. Então, por mais que eu não faça, acho que pelo menos na escola, próximo ano. A gente costuma dizer que essa questão do aniversário para crianças de até 7 anos, a questão da simbologia da festa é muito importante. Porque a partir da festa é que eles se sentem realmente mudando de idade. Então, por mais assim que vocês tenham feito um passeio bacana, que tenham explicado para ele que aquela era a comemoração do aniversário, o grande marco da mudança da idade para eles fica no dia da festa, no parabéns a você. No parabéns, ali quando se concretiza com a história da vela. Então é muito importante, por mais que seja uma comemoração simples, que para eles essa simbologia seja passada, porque eles acreditam muito nisso. E eu senti agora que fez diferença, fez bastante diferença, na verdade. Então, agora para os próximos anos eu vou... Fica a dica. Eu vou ter uma festinha. Pode viajar, mas tem que ter uma festinha. Tem que ter uma festinha. Eu até tentei um bolo com a família depois da viagem, mas foi uma tragédia, não funcionou. Ficou pior ainda. Não funcionou. Então, eu acho que realmente as crianças pequenas, elas fazem muita questão e gravam muito essa questão da festa. As pequenas precisam de marcos, né? E o aniversário é um marco. É pra nós adultos, né? Gente, eu amo também, eu me organizo, eu me sinto mudando de círculo. E pra eles que são concretos e precisam dessas situações, é mais importante ainda. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? E respeitar esse mundo infantil. Se eu
eu posso dar uma dica, comemorem, pelo menos na escola, em casa, cantem o parabéns com a família. É uma simbologia importante. Fez diferença lá em casa. Então, gente, um breve resumo aqui do que a gente já falou foi sobre as formas de decoração, sobre a alimentação, que é importante conversar com a escola, sobre os presentes, sobre a participação das crianças. A participação das crianças na construção dessa do festa. Aniversariante quanto dos convidados. É a memória afetiva, né, que é construída, eu acho, durante todo o processo da preparação da festa e essa história de participar da entrega dos convites, depois todo aquele momento deles, eu acho que isso gera uma lembrança muito importante para as crianças, né, significativa. E é muito engraçado porque, por exemplo, no ano inteiro todos fazem aniversário e é uma diversidade dentro da própria turma que ninguém repete tema, né? Cada um tem um tema diferente e uns muito diferentes dos outros. E às vezes repetem em anos diferentes. Tipo, esse ano pode ser que tenha alguém fazendo Patrulha Canina que meu filho fez ano passado. Então, eles gostam igual, né? Diariamente, mas que têm interesses, assim, pelo tema distintos. E mesmo assim, convívio diário, né? A turma hoje do meu filho são só 6 crianças. Então, eles estão juntos os 6 essa intensidade de ano. convívio, né? E mesmo assim, pensam extremamente diferentes desde pequenos, com muita personalidade. Meu filho esse ano quase nos pregou uma peça e queria fazer a festa das lendas, não sei o que lá. Graças a Deus ele mudou, não será lenda, ia ser bem difícil. Seria uma temática complicada, de mas muito criativa. Mas muito criativa. Então, gente, eu acho que a gente abordou todos os temas relacionados à festa na escola. Não sei se alguém tem mais uma pergunta aí pra fazer pra gente. A gente sabe. Senão a gente vai finalizando. Agradecer a Roberta pela participação. Imagina, foi uma honra. Por ter passado tudo isso pra gente. Mostrar pra vocês um pouquinho, então, aqui dos kits, né? E a gente tava falando também da questão da lembrancinha, que é um assunto polêmico, Sim, né? É um assunto então, polêmico. esse é um kit que não é exclusividade nossa, né? É um kit que a gente sugere. É um kit chamado Festa na Escola, tem bastante no mercado, bastante modelos, enfim. Mas é basicamente assim, né? Joguinho americano, caixinha, copinho, canudo, pratinho. E a bandeirola, né, com topper de bolo. O que a gente tava falando da questão da lembrancinha é que lembrancinha é um assunto polêmico e bem pessoal, né? Tem gente que gosta de dar doce, tem gente que não gosta de receber doce. Então, esse tipo de kit, a gente tava comentando antes, que a gente acredita que já gera uma lembrança, porque a criança... uma lembrança, né? A criança, ela vai pra casa com a caixinha, por mais que vazia, já tenha comido o lanchinho, vai a caixinha, vai o joguinho americano de volta, então ela leva uma lembrança daquela festa. E tem uma questão assim da festa na escola que a gente falou lá no início sobre o cardápio, sobre a alimentação. Se a escola se preocupa em não manter uma alimentação com doces, fica um pouco contraditório a lembrança que as crianças vão levar. Ser doces, pirulitos, balas, chocolates, que a gente sabe que é inevitável as crianças gostam, mas fica um pouco contraditório com o que a escola prega, combina e faz o ano inteiro. E que vai mandar pra outra família. E que vai mandar pra outra... como aquela família lida com isso. Exatamente, então eu acho que essa questão da lembrancinha pode ser uma coisa como a Laura falou, assim, mais da festa mesmo, que tem uma lembrança da festa do que propriamente de balão. Eu lembro guloseimas. quando meu filho era menor, que acabava as festas, ele vinha com Voltava balão. com balão. O balão já era alegria. É verdade, Exatamente. já é uma lembrança, então não é a lembrança da festa o que a gente tem que pensar, principalmente nas festas da escola, eu acho. Não é a lembrança material, física. É essa lembrança que vai mesmo recordar que vai lembrar assim, um momento, ele não exatamente. precisa ter uma super lembrancinha ou, sei lá, ter 1000 doces pra lembrar da festa. Vai ser muito mais legal se ele tiver alguma coisa que ele realmente usou naquele momento e que vai remeter ele àquela situação, né? Então... Teve mais uma pergunta, acho que a gente não viu. Não, a gente tá recebendo aqui os feedbacks de vocês que gostaram, que adoraram a live. A Lady disse que adorou a live. E eu não sei, eu perdi algumas sobre a participação aqui. dos pais, acabaram de nos soprar. Existem, como a gente falou antes, regras de algumas escolas. Aqui na escola que a Roberta trabalha, que ela nos passou, até os 3 anos os pais participam com mais 2 convidados, a partir dos 3 anos aí são só as crianças. Só as crianças com a professora. E a Laura relatou que e os pais podem montar a festa.
E na escola do filho da Laura, por exemplo, os pais só entregam a decoração, as professoras montam. É, Então, nas duas escolas do meu filho. Na que ele estava anteriormente, só entregava a decoração, as professoras montavam e eles participavam e a gente nem via essa festa. E na atual escola dele também. A gente deixa tudo lá, eles preparam tudo e a gente só fica sabendo depois. isso. Só pelos relatos Só da pelos criança. relatos, como é Em que relação foi. à participação dos pais, é isso. A Roberta até comentou que acha válido que sejam só as crianças quando eles são maiores. Eu acho que eles aproveitam mais. Então, pelo jeito, a maioria das escolas é assim, né? Eu acho que tem mais ou menos um padrão, Um padrão estabelecido, estabelecido. né? de E não é à que- toa, né? É. É porque dá certo. É porque vocês estudaram e vocês A devem gente saber por estudou, quê. exatamente. Sabem que assim é melhor e que assim funciona. Então, eu acho que é isso, gente. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Ah, por enquanto não, mas a live vai ficar salva 24 horas, então se vocês quiserem deixar outros comentários, mais interagir com a gente pelo direct, alguma pergunta, alguma coisa, a gente tá sempre disponível. Então tá, gente. Sigam a Roberta também, se tiverem alguma dúvida, a gente vai Estou à deixar disposição. a gente vai deixar o arroba dela depois aqui que a gente finalizar a live, a gente posta uma foto, deixa o arroba. Se vocês quiserem conversar com ela, chamem ela lá. A gente E- pode aprofundar um pouco mais o assunto. E estamos todas à disposição, então, e Muito obrigada pra todo mundo que assistiu. Até a próxima. beijo, tchau, até terça que vem.